Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. Segunda Crônicas, capítulo 34, do versos 1 ao 7, nos é registrado: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita, nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição quebrou, reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés, e de Efraim, e de Simeão, e ainda até Naphtali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques, e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Nos é relatado sobre Josias, que abole a idolatria. A idolatria, ela sempre esteve incrustada no coração do povo de Israel. A grande derrota de Israel em todos os tempos foi a idolatria. Quando da conquista da terra, a ordem que Deus havia dado é para que destruísse os seus moradores, é para que destruísse os seus deuses, para que Israel não se contaminasse com eles. E eles fizeram exatamente o contrário. Os deuses daquele povo não puderam livrá-los, porque o Deus de Israel estava entregando aquela terra de Canaã a Israel. Embora os deuses deles não os livraram, os israelitas passaram a adorar aqueles deuses. Isto foi laço para Israel, porque a idolatria está implantada no coração do homem. O homem precisa de algo para ver. O homem é supersticioso. Jesus declara no Evangelho de João, capítulo 4, que Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não se faz com mãos humanas. Deus não se compra no mercado, porque Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ou seja, é um Deus que está em todos os lugares. É um Deus presente. É um Deus que não se contempla, mas é pela fé que nós cremos, buscamos e sentimos esse Deus. Josias era filho
do rei ímpio Manassés, que no final se converteu, se voltou para Deus. Mas pelo que nós lemos aqui, embora Manassés tenha se convertido, Manassés não removeu aquilo que ele havia implantado. Agora Josias, seu filho, que começou a reinar com 8 anos, Manassés começou a reinar com 12, Josias começa a reinar com 8 anos. Mas nos é relatado que no 8º ano do seu reinado, diz aqui o versículo 3, sendo ainda moço, ou seja, com 16 anos de idade, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Então, agora já começa aqui a implantar a reforma. Josias foi o maior reformador de Israel. Ele praticou a palavra de Deus encontrada na reforma do templo, que está no capítulo 34 aqui de Crônicas, no versículo 21, que diz: Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Josias, a partir do versículo 8, ele declara e faz uma reparação no templo. Porque o templo já havia sido violado, principalmente pelo rei Manassés e outros 6 ímpios que reinaram em Judá. Eles violaram o templo, porque eles colocaram ali altares de deuses e mais deuses estranhos, aonde Deus declarava que Jerusalém, ali estaria somente o seu nome. E estes reis ímpios, eles implantaram não só em toda a terra de Judá, mas até mesmo no templo, aonde tão somente Deus deveria ser invocado. Eles colocaram muitos deuses para ser adorado. Agora Josias vem e faz esta reforma no templo, faz a reparação do templo. E enquanto estão fazendo a reparação no templo, é encontrado ali no templo as leis, ou seja, o Pentateuco de Moisés, o livro do Pentateuco, as leis que estavam estabelecidas por Moisés, ali na reforma do templo, eles encontraram este livro. E então, este livro foi levado ao rei Josias, para que ele tomasse conhecimento deste livro que foi encontrado. Diz aqui o versículo de número 14 do capítulo 34 de 2 Crônicas: e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote,
achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Então aquele livro estava ali, em algum lugar daquele templo, e nesta reforma ele foi achado. Então este livro era o livro da lei na casa do Senhor. Então este livro, que é o Pentateuco, os 5 livros que Moisés escreveu, ali estava descrito o que o povo deveria praticar. Deus havia ordenado como seria a prática desse povo. Mas agora esse povo havia se contaminado na idolatria, na feitiçaria, nas adivinhações, em toda sorte de pecado contra Deus. E então este livro foi levado ao rei Josias. E o rei Josias, ele ordena que fosse consultada então a profetisa Ulda, mulher de Salom, filho de Tocate, filho de Arás, guardas das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. Aqui no versículo 23 do capítulo 34, nos diz: e essa profetisa Ulda lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira contra toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes, como o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhastes perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Então o rei convocou todos os anciãos de Judá e Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé
a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todas quantos se achara em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus, todos os dias. Não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Então, a palavra de Deus, ela faz a diferença. Quando nós recebemos a palavra de Deus e cremos nessa palavra, cremos no Deus dessa palavra e o buscamos de todo o nosso coração, este Deus tem bênção, este Deus tem vitória para as nossas vidas, porque é pela palavra de Deus que as nossas vidas são mudadas. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, verso 17, ele declara aos crentes que estavam em Roma que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quem não tem o privilégio de ouvir a palavra de Deus, não recebe esta fé, para que possa servir este Deus. Não os deuses que os homens estão criando, não os deuses que os homens estão formando, não o Deus que você pode contemplar com os seus olhos, mas é o Deus que você pode sentir a sua presença, você pode receber a graça de Deus. É por isso que Jesus declarou aos seus discípulos que eles não deveriam fazer absolutamente nada enquanto não fossem revestidos de poder. E eles ficaram em Jerusalém. E nos relata o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo desceu sobre eles na forma de língua de fogo. O poder de Deus, este poder que continua sendo derramado na igreja, este poder que continua sendo derramado naqueles que entregam a sua vida a Cristo, recebendo como Senhor da vida e Salvador da alma. Josias foi o grande reformador, porque ele encontrou o livro da lei, encontrou a palavra de Deus, creu nessa palavra e praticou essa palavra, e ele foi vitorioso, porque ele se submeteu à palavra, e Deus lhe fez esta promessa: todos os males que adviriam contra Israel, contra a nação de Judá e Benjamim, não viria nos dias do rei Josias, porque ele reconheceu a Deus, ele reconheceu a palavra de Deus, ele se submeteu a Deus, ele buscou a Deus de todo o seu coração. Ele removeu os deuses, os ídolos, a idolatria, a feitiçaria, a macumbaria, ele removeu de todo o reino e levou o povo a buscar e adorar a Deus. No capítulo 35, 2 Crônicas, nos relata que Josias fez a celebração da Páscoa em Jerusalém. A Páscoa que estava ali no livro da lei, que foi encontrado, e nos registra o versículo de número 18. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Nenhum rei celebrou tal Páscoa em Israel como Josias o celebrou, porque ele a celebrou de conformidade, estava registrado no livro de Moisés. Nem Salomão, nem Davi, nenhum rei de Israel, de Judá, fez esta celebração,
porque Josias creu e recebeu a palavra de Deus. Se você receber a palavra de Deus tal como ela é, você será um homem vitorioso, você será uma mulher vitoriosa, você será um moço vitorioso, uma moça, um adolescente, uma criança. Veja que Josias começou a reinar com 8 anos. E ele logo começou a buscar este Deus. E Deus lhe favoreceu, Deus lhe deu bênção, porque Deus conhece o coração e Deus conhece o teu coração também. Volte-se para esse Deus, busque o Senhor Jesus, entregue a sua vida a Jesus, recebendo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua vida. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, ó Pai Santo, ó Pai Celestial, ó Santo Espírito, ó fogo abrasador, ó fogo do meu Senhor, no nome glorioso do seu Filho amado Jesus Cristo, juntamente com esta vida que me assiste nesta hora, que está crendo nessa tua palavra, que está sentindo, Senhor, o desejo e a necessidade da tua palavra no seu coração, de receber, Senhor, a dádiva que tu, Senhor, nos destes na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Toca nesta vida agora, toca neste coração agora, para que se volte para ti e para a tua palavra. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, doentes, problemáticos, perturbados, ó Deus, aqueles que talvez já perderam até mesmo o sentido do seu viver. No teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas, obras de feitiçaria, obras de macumbaria, espírito da doença, espírito da enfermidade, espírito de morte. Em nome do Senhor Jesus, eu estou repreendendo e desfazendo deste corpo, desta vida agora, em nome do Senhor Jesus, declarando a bênção, declarando cura e libertação, em nome do Senhor Jesus. Amém.